Para quem ligou agora, estamos recebendo hoje o secretário de Educação, Anderson Juliano. França também está nos acompanhando. Eu estava falando no início do programa que nós hoje passamos quase que o dia inteiro juntos, né? E aí o pessoal falou, não, o que o CEP está fazendo, Secretaria de Educação? Não, o CEP não está na educação, na Secretaria de Educação. Nós estamos acompanhando o secretário de Educação hoje em visita àqueles 6 que a gente vem falado aqui, Centros de Educação Infantil, que a gente tem batido sempre nessa história, que foram inaugurados a toque de caixa no ano de 2016. E hoje a gente pôde constatar, junto com o Anderson, a França também esteve presente, a situação deplorável de alguns locais. E eu vou começar, Anderson, para a gente falar um pouquinho da situação daquele Centro de Educação Infantil, lá no meio da serra, ali pertinho de onde era a chaminé da fábrica Cometa. Nós estivemos lá hoje, esse SEI foi inaugurado dia 28 a 29 de dezembro. Como é que inaugura um Centro de Educação Infantil de 29 de dezembro? E aí nós fomos lá hoje para ver, né? E aí, Anderson, o que tinha lá? Na verdade, o que não tinha, né? Acho que é mais fácil a gente falar o que não tinha e o que não teve. Na verdade, quando a gente resolveu ir a esses locais que a gente foi hoje, eu combinei com a Rose, porque não é só a questão do CEP, é do COMED. Do CAI também. Elas foram representando o COMED, o CAI. A Claudete é do COMED. Não foram enquanto CEP, mas sim enquanto representantes do COMED, para a gente analisar isso, e nós levamos a imprensa nesse SEI caboclo ali no meio da serra, ali onde era a fábrica Cometa. O que nós vimos lá? Por exemplo, gente, inaugurar um centro de educação infantil que não tem água, não tem linha de água lá. Isso é para esclarecer o povo. Não é que não tem água na caixa, está faltando água, não. Não tem o cano não chega lá. Não tem ligação de água. Não tem ligação de água. Então, para inaugurar o SEI, a Águas do Imperador foi lá e colocou com carro-pipa. O morador de lá, conversando com a gente, falou para mim, me mostrou assim uma árvore lá no meio do mato, falou, tá vendo aquela árvore lá, secretário? Eu vi, só tinha árvore, né, no lugar, mas tudo bem. Ele falou, é lá que está a água. Você tem que ir a 1,5 km, quase 1.300 metros. De mangueira. De mangueira, buscar água, que não tem nenhum tipo de tratamento, de verificação, de nada. Tá bom, aí eu tenho que ir lá buscar essa água. Eu perguntei assim, e o esgoto? Não, o esgoto cai aqui mesmo no mato. Então, ou seja, olha a irresponsabilidade, gente, do órgão público. Ele faz reforma e inaugura um mobiliário urbano, né? Porque aquilo ali foi gasto dinheiro ali. Para reformar, para ampliar, para colocar móveis, de algo que não tem água e que o esgoto nós jogamos no meio ambiente, nós contaminamos o meio ambiente. Cai numa cachoeira, gente. Então, assim, uma coisa é o poder... Cai numa cachoeira, cai numa cachoeira. Uma coisa é quando o poder público, por dificuldade de pessoal e de uma série de coisas, não fiscaliza uma obra. Sim. Né? Isso é um problema, porque é a responsabilidade pública ir lá e fiscalizar. Ok, já tá errado. Agora vocês imaginem o poder público construir algo ao arrepio de qualquer lei. Incentivando, né? Isso é impossível, é um negócio de maluco. Então, assim, eu dei declaração lá na hora pro rapaz do SBT, e aquele negócio não vai abrir. Não vai, porque eu não sou irresponsável, né? Eu não vou botar crianças num lugar que não tem água, num lugar que joga esgoto, no meio ambiente, na mata. Não tem segurança. Não tem segurança nenhuma. Um calor danado lá dentro. As salas não têm medida apropriada. A cozinha não tem fogão, né? Mas para que fogão, né, gente? Se não tem nem água, a cozinha não tem fogão, não tem... quer dizer, foi um desperdício de dinheiro. Foi aquilo que a gente diz o seguinte, eu quero inaugurar algo para dizer que inaugurei aqui. Depois, se quiserem que façam acontecer. Legados então, políticos, né? Eu vou... isso já vai ser feito um relatório, nós tiramos foto lá. Sim. A menina que foi com a gente, a Raquel, né, que é do Departamento de Educação Infantil, e o Bruno, que é da parte de obras lá, que a gente levou. Eles vão fazer um relatório e eu vou formular uma denúncia ao Ministério Público,
Porque aquele dinheiro que foi investido ali, alguém vai ter que dar conta dele. Com certeza. Porque nós não vamos... Né, até a diretora que estava lá, do Jorge Amado... Pedro Amado. Pedro Amado, do Pedro Amado. A Clarinda, na hora que nós estávamos saindo, Rose, ela me chamou e disse assim, secretário, teve uma empresa aqui que instalou um bebedouro e instalou um vaso sanitário de criança, aqueles pequenininhos, e a secretaria me mandou R$4.000 e o cara quer receber. Eu falei, olha, minha filha, fala com ele que ele perdeu. R$4.000 para instalar um vaso e um bebedouro. Um vaso e um bebedouro. Ele comprou o vaso e o bebedouro? Nada, já estava lá. Foi só instalar, foi só ligar a linha de água e o coisa. O trabalho dele, R$4.000. Então eu falei, ó, pode esquecer isso, não vai receber, né? Porque nós vamos levantar tudo que foi gasto aqui, nessa obra, vamos mandar para o Ministério Público, né? Vou entregar um relatório à Comissão de Educação da Câmara, Sim. Porque a Câmara tem que estar a par disso, são os representantes do povo, né? Fiscalizam o dinheiro público. Por nossa parte, nós vamos estar também fazendo relatório no CAI e levando o assunto ao COMED. Por quê, gente? Quando o Anderson está falando isso, todos os centros de educação infantil, particulares ou do município, têm que passar pela fiscalização do COMED, que é o Conselho Municipal de Educação. Isso é uma determinação do COMED. Para quê? Para saber se aquele imóvel é adequado ou não. Nesse SEI que nós fomos visitar, por exemplo, as salinhas são mínimas. Muito não tem grade, né? A ventilação é péssima. Um calor danado. Tem buraco na madeira que bicho entra. Não tem cerca em volta. Tinha, inclusive, o carro de um morador na porta do SEI, na garagenzinha do SEI. É claro, se a garagem está ali tão bonitinha, vazia, não tem portão, o morador foi lá e colocou. Tem uma área que fizeram um pequeno aterro, que você sobe até ainda se Agora, mexe. gente, o mais grave disso, gente, é mentir para a comunidade. É enganar os moradores de que aquele local está adequado para receber as crianças. Crianças de 0 a 3 anos. Quer dizer, a coisa mais inocente, mais pura que uma família pode ter, seu bebezinho lá de 0 a 3 anos, colocado num local totalmente insalubre. E nós, profissionais de educação, sendo obrigados a trabalhar num local desse, insalubre. Para que isso? E, gente, Anderson, é muito importante ressaltar para essas pessoas, para os nossos ouvintes também, que esses centros de educação infantil que a gente visitou não tem documentação, não tem AE, não podem receber verba do governo federal direto. Aí o governo passado criou uma figura que eu nunca tinha ouvido falar, gente. Madrinha, escola madrinha. A escola está sem pagar o seu telefone, o seu gás, mas é madrinha da outra. A Secretaria de Educação estava mandando dinheiro para uma escola para pagar a conta da outra. Com aquela escola devendo gás, devendo telefone. Como é que pode isso, gente? Em alguma coisa isso GPS, vai ter que dar. Né? Isso vai ter que ter uma continuidade. Porque tamanha irresponsabilidade com o dinheiro público, tamanha irresponsabilidade com a criação de escolas e centros de educação infantil não vai poder passar impune. A gente vai ter que estar cobrando isso, a responsabilização, né, França? Porque, na realidade, eu gostaria até de perguntar a cada pessoa que foi conivente com a abertura desse 100 em dezembro, se eles têm coragem de colocar os filhos deles lá. Sabe por quê? Porque é inaceitável, é terra, é barro. Não tem local para você andar, é distante, não tem segurança nenhuma. Não tem portão, não tem nada. Nesse ponto, não tem portão, gente. Não tem portão. É de uma fragilidade o local, assim, absurdo. Em dia de chuva, como vai se fazer ali no dia de chuva? O telhado foi recém-reformado, já está todo torto. Está todo arreado. Aquilo ali, aquele telhado, eu fiquei olhando, eu pensei até que fosse algum projeto daquele arquiteto do Niemeyer, que ele faz tudo com curva, né? Eu falei, parece que foi coisa do Niemeyer ali. E olha, gente, não é obrinha de graça, não é trabalho de mutirão da comunidade, não. É tudo obra paga, né? Com projeto, e a gente vai estar tendo que levantar isso tudo aí. Quanto que se pagou, a quem se pagou, por que não foi feito o que era para se fazer, e a gente coloca o povo para pensar. Gente, para que isso? Para que enganar a população dizendo que vai ter condição? Olha o problemão criado agora. Nós temos 30 crianças, entre 30 e 35 crianças, aguardando vaga no local que não tem condição de recebê-las.
criando um problema, tanto para as famílias quanto para a educação. Porque não adianta dizer que foi uma promessa, que de repente abrir essa vaga ou não. Porque se inaugurou, a intenção era colocar as crianças. Né? Então tem realmente que chegar lá e explicar realmente essa comunidade. Vamos lá conversar com as pessoas, tem porque que marcar. Na realidade e eles que precisam isso sirva, do espaço. gente, de alerta para o novo governo também. É. Não dá, tem que ser um aprendizado. Acho que o Anderson hoje pôde estar vivenciando isso aí, e o aprendizado que a gente tem que tirar disso é que não dá para abrir escola, centro de educação infantil a toque de caixa. Na base do supapo. Né? Não dá. No improviso. Tem que ter. E tem que olhar, o Rose, nós temos que olhar isso. Qual é a nossa demanda do local? É necessário, porque nós fomos lá em Araras, né? Naquele outro SEI lá. O SEI Denise Bessa. O Denise Bessa. Denise. Né? Bonitinho, direitinho e tal, com uma área externa boa. Exato. E tal, né? Uma coisinha ou outra para resolver, mas cabem 30 e poucas crianças, 40 crianças lá. E além disso, gente, quando está colocando assim, direitinho, pintadinho e tal, mais um centro de educação infantil, que tem escada, cheio de escada. Berçário, que é em declive, então tem 2 bercinhos em cima, 3 bercinhos já no declive, uma rampinha que aqui tem um degrau, Tudo que é com para rampa. ninguém tropeçar, a diretora sugeriu de botar o berço no degrau. Quer dizer, é uma coisa que foi reformada agora e já não serve. Mas já está cheio de falha. Cheio de problema. E outra, qual é a demanda daquele local? Como é que nós vamos aguentar ficar bancando um centro de educação infantil com 40 crianças aqui? Aí o outro ali em cima com 35. Aí o outro lá em Pedro... Que demanda um número de profissionais X, né? Tem que ter 2 pessoas em cada sala, tem que ter a merendeira, a cozinheira, tem que ter um zelador. Auxiliar de serviços gerais, diretora. Quer dizer, tem que ter toda essa gama de gente. Aí quando tu vai olhar, tem 35 crianças, tem 40 crianças. Né? E aí se investe um dinheiro num lugar e que você não consegue o retorno. E alguns locais desses, inclusive, com dificuldade de transporte. É. Que a gente, enquanto estava visitando, a gente também conversa com a comunidade ali no entorno. Verdade. E alguns colocaram isso, aqui é difícil, o transporte não bate com o horário de funcionamento do SEI. O negócio do trabalho é então difícil. Então tem que ajustar, né? Fica difícil mesmo. Agora, a gente ficou também impressionado de ver naquele outro centro de educação infantil que nós fomos lá na Posse. Na Posse. Aquele, gente, José Gonçalves da Mota, que até pouco tempo depois de inaugurado não tinha cozinha, não tinha fogão, não tinha nada pronto. Que ficou funcionando até... Ficou funcionando em meio período. 11 horas, né? E isso, gente, trouxe reflexo para a atual situação. Por quê? Quantas crianças são matriculadas para o berçário lá, que ela falou? 3. 3 bebês. 3 crianças. 3 bebês. E tem vaga lá para 12, né? 12 bebês, só tem 3 matriculados. Só tem 3 matriculados. Por quê? Porque a escola caiu em descrédito. A comunidade não está sabendo que a escola vai funcionar no período integral. Por quê? Porque funcionou até 11 horas, quase 3, 4 meses. Aí as mães não querem. Então, gente, a gente faz até um aviso aqui, uma solicitação às mães que têm necessidade de colocar seus filhos no centro de educação infantil, em creche, lá na Posse. Tem vaga lá no SEI José Gonçalves da Mota. Tá tudo reformadinho agora direitinho. Tá precisando adequar algumas coisas, porque lá, gente, nessa questão de obra também, fizeram umas lambanças, né? Tem janela que não colocaram vidro em cima. Aí chove dentro. Molha tudo. Aí a parede já tá toda feia. Os berços. 12 berços, gente. 6 berços dentro da água, embaixo, cheio d'água. E fizeram o caimento, é um negócio de maluco. Tem uma parte lá que tá aberta, que não botaram telhado. Então botaram um ralo perto da porta, o caimento para ali. Então o ralo não dá vazão, aquilo entra, vai para as salas e inunda tudo. Tentaram fazer um remendozinho, né, gente? É brinquedo. Aí você vê lá o material novinho, já lá na água. Tudo estragado. Tudo estragado. E nesse lugar, gente, o que me chamou a atenção foi a questão da distância da cozinha para o resto das salas. As crianças têm que dar tem umas rampas, tem que dar pelo menos umas 3 voltas para chegar na cozinha. Tipo o Magnólia ali. Para quem conhece o estádio de Magnólia. Que a criança tem 5 refeições por dia, ficar naquele sobe e desce, gente. O que é isso? Tá desgastando. Nossa, vai ser Quando ela chegar lá em cima, ela vai falar, quero comer tudo de novo. Não deu. Então, assim, tudo mal planejado, mal feito. Tem onde deveriam ter janelas nessas rampas, tem uns buracos. E aí as pessoas colocaram madeira, porque estavam entrando roedores,
gatos, barata. O que é isso, gente? Não, e se gastou um dinheiro ali, não é uma Não foi obra... pouco dinheiro, não. Uma obra é cara, Na e realidade, sem... todas as obras muito caras. E né? sem cuidado, e sem capricho. Como é que o sujeito faz uma janela e tudo nova, não é Nova. não é nada aproveitado, não. É Não, tudo troço é novinho, bonitinho. E aí não botou o vidro. Gente, pô, Gente, isso é só um falta detalhe. de dinheiro. E o vidro tá lá. Eu acho Tá que lá, vai custar embaixo, menos no último andar lá embaixo, no subsolo, tá lá o vidro. Tá lá. Os vidros estão lá cortados. Então não colocou por quê, gente? E assim, confuso, né? inaugurou em junho do ano passado, dia 30 de junho. 30 de junho. Quer dizer, e continuou nesse meio período até... Olha o tempo que está sendo Começou inaugurado, no 6 período meses. integral, dia 1º de dezembro. E o poder público, ele não tem o cuidado, antes de colocar um SEI, ele não tem o cuidado de olhar no seu entorno. Porque aquela comunidade que precisa ser ouvida, que precisa utilizar aquele serviço. Política pública também faz muita parte disso, porque precisa ser usada em conjunto. E a quando se comunidade abre. deveria ter sido feita uma consulta à comunidade se ali naquele local era mais necessário um centro de educação infantil ou uma escola de sexto ou nono ano. A comunidade tem que ser ouvida em relação Qual a a isso. necessidade Né? do Qual é local? a prioridade dos moradores ali? Então, isso tudo é lamentável, né? Que a gente acaba tendo N espaços. Lá, por exemplo, esse espaço comportaria uma escola com 400, 500 alunos. Comportaria. E 2 turnos, vai comportaria. ficar com 100 crianças, nem completando as 100. Nós temos, segundo a diretora, uma capacidade instalada de 150. Então, e temos 110, eu Porque acho. no centro de educação infantil, o espaço é diferenciado. Né? A sala para a turma regular, as carteiras arrumadas, é muito diferente. Né? Muito mais. Então, quer dizer, é uma coisa que a comunidade não foi sequer consultada. Então, a gente perde a eficiência do serviço. Porque está oferecendo uma coisa que às vezes não tem nem necessidade naquele local. E como fica o cidadão? O outro segmento da educação poderia estar sendo muito melhor resolvido, né? Nós fomos também ali no Irineu Marinho. No Irineu Marinho foi até engraçado, gente. Tem lá uma cobertura, um telhado, né? Montadinho. Tem a estrutura Só não tem metálica. telha. Tem a estrutura metálica, né? Bonitinho, arrumadinho, mas não tem telha. Tinham o toldo, tiraram o toldo, a firma tirou o toldo, dizendo que ia colocar telha e nunca mais colocou. E aí? Cobra de quem? De quem que a gente cobra isso, Anderson? Vocês vão cobrar isso Esse que é o de quem? problema. Nós vamos ver quem é a empresa que fez, se estava no escopo, se não estava, por que não botou. E aí tem que ver contrato. Essa parte que ele está Tem que ser falando, tudo. gente, por exemplo, tem um centro de educação infantil desses que a gente visitou hoje, que foi ali no Sei Samambaia, ali no Sei Lota. Sei Lota. Logo na virada ali do Samambaia. E lá, o prédio é uma casa grande, um quintal de tamanho excelente, mas todo cheio de grade, que eles foram subdividindo o quintal. Então, aqui não dá para fazer nada, botaram grade. Ao invés de capinar o terreno, de ajeitar, não, bota uma grade para ninguém usar. Um terreno enorme. E ficaram de colocar piso de vinil. Tá lá na reforma que teria piso de vinil. Cadê o piso de vinil? Sumiu. Não, e quem botou o piso ainda foi a Condep. Colocou um piso lá comum, barato. Mas quem teve que colocar o piso foi a Condep, porque nem a empresa não colocou. Não finalizaram, né? E o outro, aterraram a piscina do homem. Eu não sei nem se pediram a ele para aterrar, mas aterraram a piscina dele. Tudo afundando, E né? está tudo afundando, né? Aterraram mal, não Exatamente. compactaram, não fizeram nada. Não compactou, então tem um lado que ela já está cedendo Ela completamente. já cedeu, então aquilo ali a gente Mais vai ter que 60 ver de novo, porque centímetros tá ali. perigoso, que a criança não pode ir ali, né? Tem que deixar isolado mesmo por E enquanto. assim, faltam muitos detalhes em todos esses centros de educação infantil. E isso, Anderson, vai atrasar o início das aulas nesses locais? Nesses não. A gente vai resolvendo. Vai Entendeu? começar... Igual hoje, eu já conversei com o Bruno e falei com ele, meu irmão, eu quero os vidros no lugar lá na posse. Tem Então que vão ter uma pequenas força-tarefa, obras né? emergenciais. nós vamos ter que resolver. Pra começar. Nós vamos ter que resolver, senão... Porque as Como é que eu famílias, vou gente, ficar não sem merecem. como é As que eu vou famílias deixar- Quando você coloca a criança no centro de educação infantil, é porque geralmente você vai trabalhar, né? Claro, você precisa Então, trabalhar. não dá para esperar até março, junho. Tem que ser Não, uma a coisa gente vai fixa, resolver. né? Agora, outra coisa, Anderson, com relação a essa questão a gente hoje testemunhou, né, França, em vários desses locais, uma presença de mato natural, né? Porque está parado desde dezembro, choveu, o Se mato chuva cresce. frequente, vai crescendo mesmo. Mas né? as Tá diretoras certo. têm colocado a situação de que elas não têm verba suficiente para pagar a capina. O que você pretende fazer sobre isso? Já estamos conversando lá com a nossa irmãzinha, com o DEP,
né? Para ver se a gente consegue que a CONDEP, nos finais de semana, agora não, que vai precisar dar uma geral durante a semana mesmo, né? Ou a CONDEP libera umas 4 pessoas ou 5 para ficar sob a nossa responsabilidade, né? Porque eu já fui da CONDEP, tem um Luiz Antônio que está comigo, que já foi da CONDEP também, a gente conhece um pouco como é que funciona, né? 4 pessoas com 2 roçadeiras e a gente consegue resolver muita coisa. Ou então a CONDEP mesmo, com base nas nossas prioridades e necessidades, começa a ir lá e fazer. E ver se ela pode ir, por exemplo, sábado, Fim de semana. final de Seria o semana, ideal. e pega assim, 10 homens, 12 homens e divide em 4 lugares. Tipo assim, 12 homens em 4 lugares. Você bota os 3 num lugar, 3 no outro, e a gente consegue resolver um monte de escola e de centro de Fazer uma educação manutenção, infantil. desonerando a escola, né? E barateando o custo da secretaria, né? Porque aí a diretora, coitada, que tem que correr atrás, conseguir alguém, pagar alguém para ir lá para fazer. Complicado, É do PGDEM, não sei o que, aí aquele dinheiro era para comprar alguma coisa e ela usou para... Deixa de suprir certas necessidades da escola, né, Isso, França? porque nós passamos os últimos meses com muita dificuldade, inclusive com o gás da escola, imagine numa capina. Né? Porque porque ela manda um dinheiro só, né? Manda lá R$500. Para que esses R$500? Para comprar material de limpeza, para pagar gás, para pagar isso, para pagar não sei o quê, e para capinar. Aí o mês que ela precisa capinar, não tem dinheiro. Ela capina e não faz um monte de coisa. Aí deve o homem do gás, deve mais não sei quem. Isso E vai olha, acumulando conta. Só resgatando essa questão aí da madrinha, diretoras, queridas colegas, não existe madrinha, né? Cada associação recebe dinheiro para gastar na sua associação. Então não tem essa de uma escola estar pagando conta da outra, isso é muito enrolado, isso não é o correto. O correto é abrir a escola com a associação, montar a associação e a escola sobreviver com aquele dinheiro da associação. E não essa confusão de ficar esse troca-troca de dinheiro, um assina pelo outro, isso é uma confusão que esse último governo criou e que pode ter, inclusive, repercussão contra as pessoas. Né? Dinheiro da AE tem que ser prestado conta dentro da escola. E os pais podem não concordar, inclusive, com essas despesas. E aí? Então, é muito complicado isso. Vamos tentar não ocorrer nesse erro de novo. Então... na verdade, aí não é culpa nem da diretora, né? Ela está quebrando um galho, está fazendo... porque obedecendo ordens. Porque foi imposta a ela, eu preciso inaugurar isso aqui. Né? Nós não vamos inaugurar nada a toque de caixa. Faz a documentação. Tem uma sequência. Registra tudo, o Comédia aprovou... acompanha a obra, quer dizer, faz todo passo a passo. Quando for inaugurar, já tem equipe, né? Porque a maioria desses centros de educação infantil também não tem equipe. O Denise Bessa, a Faltando Tatiana, funcionários. falta um monte de gente. Então foi Não tudo tem para equipe inglês lá. ver, né? Tem que colocar, inclusive, telefone, porque tem local que não tem telefone. Não tem. Eu Não sei, tem Lota não tem telefone. Nem telefone, nem internet. E fora, né, gente? A gente vai querer saber quanto se paga de aluguel em algumas unidades também. Se o imóvel é próprio ou alugado. Online, tá? Porque não dá para a gente montar um centro de educação infantil para pagar aí 15 mil, 18 mil de aluguel e não atender um número adequado de crianças ou atender de forma precária, né? A gente vai para o nosso intervalo e já volta.